Vamos falar aqui algumas coisas na mensagem de hoje, muito sérias, muito importantes. Você pode concordar, não tem problema. A ideia da mensagem não é que você concorde ou que você concorde. A ideia da mensagem é que você ouça, tire essas conclusões para a sua vida e, sobretudo, você seja edificado e seja confrontado a tomar uma decisão. Juízes capítulo 17, versículo 1. O texto diz o seguinte: Juízes capítulo 17, versículo 1. Certamente já está aí aparecendo para você na tela o tema da reflexão: família e o desafio dos dias atuais. Havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Vamos falar sobre isso, que eu diminua e o Senhor cresça. Amém. Antes de falar dessa figura, deste Mica, desse personagem, eu quero convidar você também, quero te levar alguns anos antes dessa história de Mica, para Gênesis capítulo 31, verso 19. Gênesis capítulo 31, e depois eu vou voltar lá para Juízes, para a gente continuar a reflexão. Gênesis capítulo 31, verso de número 19. Gênesis 31, 19 diz assim: Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertencia a seu pai. A história de Raquel, nós conhecemos alguns detalhes da história de Raquel. Raquel é a conhecida filha de Labão, um fazendeiro da época, assim dizendo para vocês, contextualizando. Raquel era a amada de Jacó. Jacó, aquele filho de Isaac, neto de Abraão, filho da promessa. É através de Jacó que Deus cumpriria os projetos dele na vida do seu povo. Aquele projeto de ganhar as nações, de chegar até os tempos máximos. No entanto, Raquel, o texto diz que, se nós lermos, eu não vou ler, você lê em casa, Gênesis capítulo 30, versículos 14 a seguir, tem uma história muito interessante. Diz que Rúben, o filho de Lia, a outra esposa de Jacó, vocês sabem da história, Jacó amava Raquel, mas por causa da confusão do sogro Labão, ele teve que casar também com Lia, e teve que trabalhar para o sogro muito tempo, enfim. Lia tinha filhos, Raquel ainda não. Nesse tempo de Gênesis 30, o filho de Lia, Rubens, vai até o mato e encontra umas mandrágoras. Mandrágoras é uma fruta, era uma árvore, uma planta que a raiz parecia imitava os pés de um homem, os pés humanos. Uma raiz grossa, um pouco mais fina do que o que nós conhecemos de aipim, aqui em Minas chama de mandioca. A mandrágora, ela era supersticiosamente reconhecida como uma fruta, uma árvore que poderia fazer engravidar, promover fertilidade. Rúben vai ao campo, encontra a mandrágora, lá em Gênesis 30, verso 14, e ele traz para casa, diz: mãe, achei as mandrágoras. A mãe Lia disse: olha, excelente. A Raquel viu as mandrágoras e disse para Lia: olha, você me dá as mandrágoras para eu fazer o meu chá, para eu engravidar, e você pode ter o direito dessa noite de ficar com Jacó. Lia não aceitou a proposta. O fato é que o texto diz, e mais tarde, claro que isso era uma superstição, essa planta não tinha esse poder, acreditava-se que, mas não era assim. E aí mostra a fragilidade da fé de Raquel. Se Jacó era o prometido de Deus, descendente de Abraão, para gerar uma descendência, caberia a ela, como agora esposa de Jacó, amada de Jacó, aguardar no Senhor. Mas ela foi buscar ajuda nas superstições. A primeira fraqueza de Raquel é essa. Ela não consegue, lá no final do texto do capítulo 30 de Gênesis, diz que Deus ouve Raquel e ela engravida do primeiro filho, que é, portanto, José. Antes
de José, Lia já tinha outros filhos, e outras concubinas de Lia também já tinham dado outros filhos de Jacó. Nós temos aqui uma família com confusão, uma tragédia, uma discórdia entre família. Jacó com 2 mulheres, com outra mulher. As pessoas sempre querem achar que a Bíblia, porque está na Bíblia, tem que ser. Não é porque está na Bíblia, aqui é uma narrativa. Não quer dizer que a gente tem que ser marido de muitas mulheres. Pelo contrário, toda vez que na Bíblia tem um homem com 2 mulheres, você vai ver que sempre teve confusão no meio, irmãos. Então não é para um homem ter 2 mulheres, é para um homem ter uma mulher. Quando ele tem 2, ele procura... Ele está atrás de problemas, problema mesmo. Então, aqui nós encontramos Jacó, uma família dilacerada, difícil, brigando, um negócio terrível. No entanto, a Raquel, que deveria ser a prometida, que era prometida e deveria confiar no Senhor, ela enfraquece a fé em busca de uma mandrágora, de uma planta. Não foi uma planta que a engravidou. O texto sagrado vai mostrar que Deus ouviu Raquel, Deus ouviu, e ela engravidou de José. Mas ela ainda tinha uma incerteza, porque as outras estavam com 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, e ela só tinha José. E ela queria mais. No verso que nós lemos, 19 de Gênesis 31, mostra que Jacó estava se preparando para fugir de Labão. Por que fugir? Não era fugindo porque ele tinha feito nada errado. É porque Labão queria manter Jacó, porque quando Jacó estava cuidando das ovelhas, elas eram prósperas, as ovelhas que cresciam e elas acasalavam mais, tinham mais filhotes e era uma riqueza. Então Labão não queria liberar Jacó, mas já chegou o tempo dele sair, já tinha cumprido o tempo dele sair. Então ele prepara as malas, prepara a sua equipe e foge para uma outra região. Raquel, antes de fugir, no verso 19 de 31, ela rouba, enquanto seu pai foi tosquear as ovelhas, ela rouba o ídolo do lar. A expressão ídolo do lar, da palavra original, significa terafins. É bem interessante isso. A palavra é T de tatu, terafins, não é S. Serafins é T de tatu, terafins. Eram ídolos do lar. As pessoas construíam, eram pequenininhos que poderiam ser carregados. Você pode ver que lá, no verso 34 de Gênesis 31, Raquel diz o seguinte para o pai. Diz a Labão, Raquel disse, olha assim... Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera, verso 34, de Gênesis 31, na sela de um camelo que estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Ela até mente, porque Labão, quando descobre, 3 dias depois que o genro fugira com as filhas, e ele dá conta de que os ídolos do lar dele haviam desaparecido, ele diz, roubaram meus ídolos do lar, roubaram meus deuses, e ele corre atrás. E lá no versículo, só para mostrar para você, no versículo 27 de Gênesis 31, diz o seguinte, por que fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, com cânticos ou com tamboril e com harpa. Labão está dizendo a Jacó o seguinte, se você falasse para mim que você ia, eu deixaria você ir. Então ele não foi atrás de Jacó por causa das filhas ou dos netos, ele foi por causa dos deuses. Ele era tão apegado àquela tradição dos deuses, que ele foi atrás dele e disse, olha, se você me dissesse, eu faria uma festa. Agora, no verso 30 ele diz, e agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, porque te furtaste os meus deuses. Ora, Jacó, se você está indo embora com saudade de seu pai, por que você levou os meus deuses? Então ele está preocupado com os deuses, procura uma tenda, outra. Raquel, esperta, esconde, era tão pequenininho os ídolos, os terafins, os ídolos do lar, que ela esconde dentro da cela do camelo. E quando o pai vai procurar, ela disse, olha pai, não fique avexado não fique irado não, porque eu não posso descer, porque eu estou na regra das mulheres. Ela mentiu. Ela disse que não podia descer para ficar na frente do pai. O pai disse, tudo bem, porque os ídolos do pai estavam dentro da cela. Quando a gente olha essa história, a gente vai vendo mais à frente, nós encontramos que no verso 35, no capítulo 35 de Gênesis, Deus abençoa Jacó e Deus revela para Jacó que tinham deuses naquela família. Verso 35, capítulo 35 de Gênesis, repare o verso 1 de 35.
Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Verso 2 de Gênesis 35. Então disse a Jacó à sua família, Jacó disse à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, e purificai e mudai as vossas vestes. E a Bíblia diz aqui que todo mundo tirou seus deuses, inclusive Raquel tirou os deuses, jogou fora, queimou e enterrou ali debaixo do carvalho. Pronto, Deus disse a Jacó: você quer ser bênção na vida? Tire os deuses do lar, tire os deuses do meio de vocês, essa família não pode ter deuses. E aí essa história segue. Isso aconteceu em 1716 aproximadamente. Inusitadamente, irmãos e irmãs, 391 anos depois, 391 anos depois, essa história parece se repetir. Juízes 17, capítulo 1, o texto que nós lemos fala sobre este homem chamado Mica. E é sobre esta família que eu quero discorrer aqui com os irmãos nesta manhã. Mica, a Bíblia diz que era um homem da montanha. Havia um homem da região montanhosa de Efraim. Parece-nos, pelas histórias, pelos documentos, que este rapaz, Mica, era casado, tinha filhos, e morava próximo da sua mãe, ou perto da sua mãe, ou na casa ainda da sua mãe, ou sua mãe morava junto com a casa. Era muito comum estar próximo da casa dos pais. Nos parece também que Mica era descendente da tribo de Efraim. Conheceu sobre Deus, ouviu falar sobre Deus. Parece-nos que Mica frequentava um culto. Parece-nos que Mica era um membro de uma igreja dos tempos da Bíblia. O texto diz que havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Mas aconteceu algo extraordinário nessa família. Mica, esse homem, roubou da mãe 1.100 moedas de pratas. Mica roubou 1.100 moedas de prata. Essas moedas foram roubadas, ele se escondeu com ele, e a mãe, que era uma teórica membro da igreja, da família, porque ela era também da descendência de Efraim, ela começou a lançar maldição contra o ladrão. E ela disse: olha, se esse ladrão, eu vou mandar matar, e amaldiçoou o ladrão. Mica, com medo da maldição da mãe sobre o ladrão, ele então devolve e confessa o seu pecado. Ele disse: mãe, eu estou com as moedas. Sabe aquelas moedas que você me diz que você havia perdido? Foi eu que roubei. Mica parece que não é muito mal, mas também não é muito bom. Não é muito mal porque ele não ficou com o dinheiro escondido. Ele devolveu a mãe. E não é muito bom porque se ele fosse bom não tinha roubado o dinheiro da mãe. Então nós temos Mica aqui, um homem vazio, um homem fraco, um homem de caráter duvidoso, um rapaz com uma história de vida terrível. Ele rouba a mãe, devolve para a mãe. A mãe, por outro lado, tem uma característica interessante, e por isso que a gente vai descobrir a característica desse filho, porque ele copia estágios da vida da mãe. A mãe, que outrora havia lançado maldição para o ladrão do seu dinheiro, quando ela descobre que é o filho, o que é que ela faz? Ela imediatamente abençoa o filho. Ela diz no verso de número 2, o qual disse a sua mãe, verso de número 2, os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados por cuja causa deitavas maldição, e que também me falaste, eis que o dinheiro está comigo e eu o tomei. Então disse ele à mãe. E a mãe, então disse-lhe a mãe a ele: bendito do Senhor seja meu filho. Imediatamente a mãe vê que o filho confessa o pecado, e ela disse: não vou amaldiçoar meu filho. Se fosse outro ladrão, sim, mas como é o ladrão, meu filho? Não, meu filho é bendito. Bendito seja o meu filho. Poxa, beleza, pastor, a mãe está abençoando o filho. Ok, mas na mesma rapidez que ela abençoa, é a mesma rapidez que ela promove restauração, e isso é um problema.
Como assim, pastor? No mesmo jeito que ela absorve ele, ela diz o seguinte, aí o verso de número 3. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe e disse, da minha mão dedico este dinheiro ao Senhor. Quando ele entrega a mãe disse, olha, da minha mão, meu filho, eu vou dedicar esse dinheiro. A mãe recebe as 1.100 moedas de prata e diz assim, olha, já que você me deu o dinheiro, eu vou dedicar esse dinheiro ao Senhor. Como se ela estivesse dizendo, olha, não tem problema, você roubou, bendito seja você, mas agora eu vou pegar esse dinheiro e vou dedicar ao Senhor. Essa restauração da mãe tão rápida mostra um problema grave nas famílias. A mãe entende que o filho roubou, a mãe sabe que ele roubou, mas a mãe, além de perdoá-lo, dizendo que ele agora não era mais maldito, mas era bendito, ela não corrige o erro, ela não trata do problema, não há arrependimento, porque duas coisas importantes observar. Primeiro, Mica devolve, não porque ele estava com sentimento de culpa, não porque ele havia entendido que ele roubara e agora tinha que devolver. Ele devolve porque ele ficou com medo da maldição da mãe. A mãe, por outro lado, ela diz o seguinte, ela diz, olha, já que ele me devolveu, eu não vou falar com ele por que ele fez isso, não, eu vou pegar esse dinheiro, vamos construir aqui, vamos dedicar esse dinheiro para o Senhor. Não houve trato. A segunda coisa aqui é que não houve um arrependimento. E quando não há arrependimento, irmãos, há problema. Quando pecados confessados não são geradores de arrependimento, nós temos um problema. Portanto, pais que são duros com os filhos podem agir de forma errada. Mas pais condescendentes com os filhos também estão agindo de forma errada. Aquela mãe disse para o filho, não, ela não sentou com ele para apurar o assunto. Vem aqui, meu filho, por que você fez isso? Você sabe que você pode ser amaldiçoado? Você sabe que você desobedeceu ao Senhor? Não houve essa conversa. Ela apanha o dinheiro e diz, meu filho, você é bendito. Depois ela vai lá, pega o dinheiro e diz, vamos dedicar ao Senhor. Ela disse, olha, já que tu me deste essas 1.100 moedas de prata, vamos dedicar ao Senhor. Verso de número 3. Para meu filho, para que dedicar ao Senhor para o filho? Para fazer uma imagem de escultura e uma fundição de sorte que agora eu te devolvo. Então eu vou fazer com as 1.100 moedas, eu vou fazer uma imagem de escultura e vou devolver para o meu filho adorá-la. Embora ela diz bendito do Senhor com letra maiúscula, nos parece que essa mulher era membro de uma igreja. Ela conhecia Deus, mas só de palavras. Ela adorava a Deus de palavras, mas ela não adorava a Deus de coração. E é muito fácil nós adorarmos Deus de palavras. Jesus já disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Tem muita gente dizendo que Deus é Senhor da casa, que Deus é Senhor da família. Mas às vezes no meio dessa casa existem ídolos, existem outras formas de cultuar, de adoração, que não são expressamente pura e genuína de Deus. Então quando aquela mulher diz isso, no verso de número 4, porém ele disse, não mãe, eu não vou ficar com esse dinheiro. Você vai pegar o dinheiro para fazer? Não, eu estou te devolvendo o dinheiro todo. É teu, eu não quero esse dinheiro. O filho, esperto. E ele devolveu a sua mãe. E a mãe, que tem outra decisão muito difícil para mães e pais aqui, a mãe diz o seguinte, verso de número 4. A mãe tomou 200 ciclos de prata, das 1.100 moedas. É como se ela pegasse 1/5 dessas moedas, 200 moedas de pratas. No versículo 13 ela disse, eu vou dar tudo para o Senhor. Mas no versículo 4 ela pega 1/5 e ela diz, agora eu vou fazer uma imagem. O resto eu vou guardar. Porque se não der certo lá, se a bênção não vier da imagem, eu tenho aqui um dinheiro para a gente ficar feliz. Isso é uma forma de barganhar com Deus. Eu não estou falando de dar dinheiro, eu estou falando de coisas na vida. Já eu chego lá. Essa mulher agora, ela diz o seguinte, ela pegou 200 moedas de prata, deu a ourives para fazer uma imagem de escultura, e fez uma imagem de escultura, e essa imagem, e ela traz essa imagem para a casa do filho. Veja que parece que ela morava em outra casa, mas bem próxima. Essa imagem vem e a entrega na casa do filho, de Mica. Ó, meu filho, aqui está a imagem do lar. A imagem para a tua casa. Verso 5. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses. Em algumas traduções essa palavra diz, ele teve um santuário.
ele teve um santuário, ele teve uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal, e diz o texto, e ídolos do lar, que significa terafins. A mesma tradução para esse ídolos do lar aqui, é a mesma tradução para ídolos do lar que Raquel havia roubado de Labão. E ele faz ídolos do lar, e ele consagra a um de seus filhos, para que ele fosse o sacerdote. Verso de número 6, está o cerne de todo o texto. Verso de número 6. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Toda vez, repare isso, toda vez que na história da humanidade, os homens são deixados por conta própria para fazer o que bem entenderem, eles fracassam. Eles se humilham. Na verdade, eles são humilhados. Toda vez na história que os homens são deixados para fazer coisas de conta própria, eles são fracassados. E isso é tão difícil. Essa imagem, essa visão de uma humanidade sem Deus, ela é tão sombria, irmãos e irmãs. Ela é tão terrivelmente sombria, Éder, que poucas vezes se prega sobre esse texto, em que a humanidade sem Deus está vivendo ao seu bel prazer. Prova cabal, inconteste, de que todas as vezes que o homem decide fazer as coisas por conta própria, o homem falha, o homem erra, o homem não consegue avançar. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui uma decadência moral. Verso 6 diz, naqueles dias não havia rei, não havia ninguém, não havia profeta, não havia nada, e cada um fazia o que bem entendia. Repito, toda vez que a humanidade é deixada para fazer as suas escolhas, ela fracassa nas suas escolhas. O que esse texto está dizendo? Onde está Cristo nesse texto, pastor Silvio? Onde está Cristo aqui? Cristo está justamente na necessidade que esse povo tem de um redentor. Na necessidade que esse povo tem de um redentor. De ter um Deus, de ter alguém que possa controlar, que possa guiá-los, que possa dizer o caminho da verdade. Mais uma vez eu volto àquilo que eu tenho dito nas lições da EBD gravadas sobre o livro de Apocalipse. Toda vez que a humanidade quer trabalhar o relativismo, decidir por si só, ela erra, ela fracassa, ela não consegue. A humanidade está mergulhada sem Deus. E sem Deus, ela não consegue optar por uma coisa boa ou por uma coisa legal. Ela sempre vai mergulhar na miséria, na idolatria e na falta de Deus. Aqui está o texto. Mica. E nós encontramos aqui alguns detalhes interessantes. 1325 depois, anos, a história que Mica aconteceu em base, aproximadamente em 1325 a.C. 391 anos depois que a Raquel havia roubado os ídolos do pai. Nós temos um filho, um homem que frequentava a igreja, um homem que dizia conhecer o Senhor, uma mãe que dizia conhecer o Senhor, mas essa mãe está apostada, essa mãe está afastada. Esse filho está apostatado da fé. Essa mãe não consegue discernir entre o que é sagrado e o que é idolatria. Essa mãe está perdida. O filho rouba a mãe não corrige o filho, a mãe não trata do erro do filho. A pior coisa na vida de pessoas é quando nós sabemos que os filhos estão errados e nós não tratamos, não cuidamos, não corrigimos, não com mão de ferro, mas segundo os princípios da palavra de Deus. A alma que pecar, esta morrerá. E aqui está Mica. Eu encontro alguns detalhes aqui. Primeiro detalhe, irmãos. Nós temos aqui 3 gerações sendo prejudicadas por causa de uma atitude errada. Primeira geração, a mãe de Mica é uma mãe infiel. Éder. A mãe infiel. Era uma crente, mas que ficava xingando, amaldiçoando as pessoas. Segundo, a primeira geração está errada e a mãe corrompe a segunda geração. O filho Mica. O filho Mica, que era ladrão, que roubou a própria mãe, não foi levado ao arrependimento, não foi levado a choro.
a dolorosa realidade do arrependimento é necessária para promover cura no coração do arrependido. Confessar de lábios é uma coisa, mas quando o coração é derramado de arrependimento é outra coisa. E esse menino não fez isso. Então a segunda geração está comprometida, Mica. E por conseguinte, a terceira geração está comprometida. Isso é tão perigoso, porque Mica não só ouviu da sua mãe, mas Mica pega o próprio filho e diz ao filho: olha, eu quero que você seja sacerdote. E ele sabia que não podia ser sacerdote, só podia ser sacerdote da descendência de Levi, que era a descendência de Abraão, aliás, de Moisés, de Arão. O menino era da descendência de Efraim, não podia ser sacerdote, mas ele burla, ele não está nem aí. Ele faz uma escola sacerdotal, ele cria o seu próprio Deus, irmãos. Nós chamamos aqui de deuses caseiros. E aqui tem outros detalhes interessantes, porque o texto mostra que a mãe, ela não exige arrependimento do filho. Não, meu filho, você roubou, deixa por isso mesmo, você é meu querido, o que é que eu posso fazer? Meu filho eu amo. Sobre essa informação, muitas famílias têm fracassado. Muitos filhos têm fracassado porque não passaram pelo crivo da correção. Segunda coisa que nós observamos aqui bem claro é que essa mãe, ela adora com palavras. O Senhor abençoe meu filho, mas as atitudes ela manda fazer uma estátua, uma imagem de escultura. A terceira coisa que nós observamos é que essa mãe, ela coloca Deus em segundo plano, em segundo lugar. Ela diz: olha, você vai me dar 1.100 moedas, eu vou fazer. Ela falou para o filho, lá no verso 2 e 3, eu faço com esse dinheiro. Mas quando chega no versos 4 e 5, ela só pega 200 moedas das 1.100 e ela guarda 900. É como se ela estivesse dizendo: olha, se não der certo, a gente tem outro recurso, a gente tem como buscar. Não vamos confiar em Deus totalmente, não. Deus não pode ser totalmente confiado. É o que ela está dizendo. E quantas vezes a gente dá metade do nosso tempo para Deus? Quantas vezes em casa a gente tem tempo para assistir um filme de 2 horas, professora Adriana, mas a gente não assiste um culto de 1 hora, 1h30? Se passar do tempo, todo mundo fica reclamando e fica preocupado porque estão saindo do culto. Eu estou preocupado, irmãos, porque tem gente saindo do culto. Você saiu porque não quer assistir o culto. Eu estou preocupado se gente está dando like, A palavra de Deus tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. Mas essas pessoas que ficam reclamando porque sai, que não entra, fica no shopping 5 horas, nem relógio tem no shopping. E a Bíblia diz: não apressemos de sair da presença de Deus, mas a gente tem pressa. Não pode passar demais. Essa mulher estava fazendo isso. Ela pegou 1/5 da sua parte e disse: olha, isso aqui eu dou para Deus, o restante eu fico comigo. Isso aqui não é dízimo não, irmãos. Essa mensagem não é sobre dízimo não. Essa mensagem é sobre vida dedicada ao Senhor. Uma família complexa está aqui nesse texto. A mãe errada, o filho errado e a terceira geração está errada. E aí, nós temos aqui, portanto, o quarto detalhe do texto. Ídolos do lar. A mãe disse: faça um ídolo para você, meu filho. Eu vou fazer para você, meu filho. Eu vou ensinar você a adorar um ídolo do lar. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, abrir um parênteses rapidamente. Olha, o problema, irmãos, não é a idolatria. O problema da idolatria não é construir a imagem. Pastor Silvio, cuidado, eu vou repetir. O problema da idolatria não é construir a imagem. O problema da idolatria está depois da construção da imagem. Repare o que eu vou dizer. Você pode fazer uma imagem de Deus. Você pode pintar um quadro lindo de Deus. Você põe lá um Deus sorridente, bonito, com os olhos azuis. E você diz que aquele Deus é o seu Deus. Essa é a imagem bonita que você está pintando de Deus. Isso é lindo. Isso é muito bom. Não tem problema. Mas o problema da idolatria está justamente após isso. Porque se algum momento na história a sua vida passar por momentos difíceis, a sua vida passar por momentos de aflição, você não vai entender que aquele quadro pintado de um Deus sorridente é aquele que está permitindo você passar por lutas. Porque em tese, em linhas gerais, a idolatria faz com que a gente pinte um Deus que seja amoldado ao nosso padrão Éder. A idolatria faz com que a gente desenhe um Deus dentro do meu modus
operandi, do meu modus vivendi, do meu modo de enxergar Deus. Portanto, eu enquadro Deus dentro da minha visão de Deus. É esse que é o problema da idolatria. Quando ele cria um Deus para dentro da casa dele, com a característica, com uma coisa, ele vê Deus com aquilo ali. Quando Arão permite que faça um bezerro de ouro, tudo bem, feito um bezerro de ouro. Ali é a representação de Deus. Mas o problema é que se Deus agir fora da estrutura de bezerro de ouro, me incomoda. Então eu quero um Deus que esteja dentro dos meus padrões. E isso é idolatria. Toda vez que eu criar uma estrutura de fé que seja para agradar a mim, eu estou com um problema sério de teologia espiritual. Sério. Eu não posso colocar Deus dentro de um quadrado ao meu bel prazer. Na verdade, nós é que devemos nos amoldar ao quadrado de Deus. Ele é o padrão, Ele é a referência, Ele é o modelo, Ele é o absolutismo em nossa vida. Quando nós colocamos um Deus do nosso padrão, a gente começa a dizer irmãos, é ridículo essa mensagem das pessoas acharem, não, eu não acredito num Deus que age assim. Como age assim? As pessoas, quando a gente começa a questionar Deus, é um problema grave, porque a gente não aceita um Deus que pode ser absoluto, que Ele diz para o próprio filho: eu não vou afastar de você esse cálice. Você pintaria a imagem de um Deus que dá um cálice amargo para um filho? É essa a imagem que você pensa de Deus? Você pintaria a imagem de um Deus que chega para um filho no jardim chorando, clamando, pingando sangue no rosto e dizendo: pai, eu não consigo beber esse cálice, está muito amargo, e você diz: bebe. Você consegue, a sua mente desenha um Deus assim? Não, mas esse é o Deus da Bíblia. Você consegue entender um Deus que diz para o seu filho, o apóstolo Paulo, dizendo: olha, não adianta me pedir, a minha graça é suficiente, eu não vou tirar o espinho na tua carne, você vai continuar aí gemendo, mas a minha graça é superabundante na sua vida. Você consegue entender um Deus assim? Certamente não, eu não consigo. Você consegue entender um Deus que diz para Moisés: vai, Moisés, buscar meu povo do faraó. Escuta aqui, irmãos, Cleverson. Vai, Moisés, buscar meu povo no Egito. Sim, eu vou, Senhor. Vai comigo, a vara está contigo, beleza. Agora, Moisés, tem um detalhe. Moisés saiu todo alegre com a vara na mão. Quando ele vai andando, quando ele olha para trás, Deus: ei, Moisés, pois não, Senhor. Ele disse: tem o seguinte, eu vou endurecer o coração de faraó. Você consegue dormir com um barulho desse? Você consegue entender um Deus desse? Isso é Deus que manda um filho dele prometido ir até o povo, resgatar o seu povo, mas diz a ele: não vai ser fácil, eu vou dificultar, eu vou endurecer. Esse Deus a gente não desenha, a gente desenha um Deus bonito. Então toda vez que a idolatria tenta colocar Deus num cantinho que me agrade, isso é um problema, isso é idolatria, isso é difícil de entender. Essa mulher fez isso, ela disse: olha, vamos colocar um Deus na nossa casa, para gente, para ser nosso. Faça um sacerdote, pega um filho teu. E aí a terceira geração está corrompida. E nós temos aqui um problema grave. Essa mulher disse: é, meu filho. Verso de número 3, de número 5. E ele fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar. É sobre isso que eu quero falar. Depois dessa introdução, eu agora vou pregar. Brincadeira, irmãos. Calma, que eu já estou terminando. Glória a Jesus. Meus irmãos, mas o que são terafins? Antes de falar da conclusão, deixa eu te mostrar quem são essas figuras, para você entender como eles são perigosos. E como até hoje nós temos criado esses deuses em nosso lar. Preste atenção. Abra sua Bíblia em Ezequiel 21, verso 21. Ezequiel 21, verso 21. O texto diz assim, Ezequiel 21, 21. Porque o rei da Babilônia, Deus falando sobre o castigo que vai vir sobre a Babilônia, que veio, isso aqui foi uma profecia que já aconteceu. Deus dizendo: porque o rei da Babilônia para na encruzilhada, na entrada dos dois caminhos, para consultar oráculos, sacode as flechas e interroga
os ídolos do lar e examina o fígado. Esse negócio de examinar fígado fica para outra mensagem. É um detalhe aí, negócio que eles faziam lá, uma feitiçaria e tal. Então, os ídolos do lar estão envolvidos na liderança dos grandes governos. Os ídolos do lar eram entidades, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Os ídolos do lar não eram entidades que se manifestavam no corpo de alguém. Note de rodapé número 1. Os ídolos do lar não eram entidades que faziam com que você ficasse furioso, que você bebesse cachaça, que você batesse na esposa, não. Os ídolos do lar não eram esse tipo de demônios. Os ídolos do lar não eram entidades que trabalhavam para te dar riqueza, prosperidade, não era isso. Os ídolos do lar, eles trabalhavam numa espécie de blindar a mente. Me permita, irmão, isso aqui é muito profundo. Eu disse a você no início que você tire suas conclusões. Os ídolos do lar eram terafins, eram entidades que agiam na vida das pessoas, de famílias, para fechar a mente. Como é que eu posso dizer? Para escravizar a mente das pessoas, para que elas não conseguissem entender que fora deles houvesse um outro Deus. A função máxima dos ídolos do lar, aqui na tradução, mas no original chama-se terafins, eram entidades com a função de dizer, não está errado, está tudo certo, vamos continuar. Essa era a função. E quando o rei da Babilônia vai consultar, ele consulta, o que é que os ídolos lá estão dizendo? Veja que eles estão consultando oráculos, ele faz feitiçaria com o fígado e sacode as flechas. Mas ele interroga, os ídolos do lar, o que a gente faz? Aquilo que está na mente pode nos dirigir. Por isso que a palavra de Deus diz que nossa mente deve estar cativa à mente de Cristo. Quando Cristo está em nós, Ele nos dirige. Quando a nossa mente é dirigida por nós mesmos, a gente começa a conduzir os nossos deuses. E a gente diz o que está certo e o que está errado. E isso é relatividade. Relativismo. Na mesma espécie, Zacarias 10, versos 1 e 2. Vai mais adiante, você vai encontrar Zacarias, capítulo de número 10, versos 1 e 2. Zacarias. Pedi ao Senhor, Deus falando, Deus abençoa o povo de Israel e Judá. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas, serôdias. Ao Senhor que faz nuvens de chuva, as nuvens de chuva, dar aos homens aguaceiro, e aí cada um erva do campo. Deus está dizendo, eu que abençoo, eu que faço chover, eu que faço. Deus está dizendo para esse menino Zacarias, faça aí, diga o povo isso. Agora olha o que Deus diz no verso 2. Porque os ídolos do lar, Deus falando, os terafins, que são adorados nas famílias, eles falam coisas vãs. Eles até adivinham, mas vêm com mentiras. Eles contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Em tese, deixa eu dizer para você aqui, irmãos, toda vez que os terafins, que os ídolos do lar estão na ação da família, não há regra. Essa família não segue um pastor. Essa família até frequenta a igreja, mas ela diz, eu vou seguir essa mensagem? Eu vou seguir essa orientação? Nunca. Então, uma das funções dos ídolos do lar, nota de rodapé número 2, guarda aí. Uma das funções dos ídolos do lar. Está ligado as câmeras aí, produção? Tudo ligada? Então, vou falar aqui. Uma das funções dos ídolos do lar é promover rebeldia a Deus. Não obedeça, não cumpra. Quer prova? Quer prova? 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Já estou terminando. Deixa de agonia que você vai almoçar. Deixa de agonia. 1 Samuel capítulo... Pastor Arlés, depois o senhor puxa meu paletó. O pastor Arlés é uma benção. 1 Samuel capítulo 15, verso 23. O pastor Arlés não puxa o paletó, não. Ele é gente boa. 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Quer prova? Olha lá. 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. É a obstinação. E a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar.
Visto que, por quê? O que é que eles fazem? Rejeitam a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou, porque para que não sejas rei. Olha aqui. Escuta aqui, filho. Você está adorando ídolos do lar? Rebeldia. Então, deixa eu resumir aqui para você, para a gente concluir. Toda vez, irmãos, toda vez, eu estou tremendo aqui dando essa mensagem, porque o negócio é sério. Toda vez que nós questionamos a autoridade soberana de Deus, nós colocamos um Deus dentro dos nossos padrões. E aí a gente começa a dizer assim, aí vem a relativização das coisas. Gente, não importa, né? Agora a gente está no meio dessas coisas todas, né? Não importa, o importante é se amar. Deus é amor? A igreja de Éfeso tinha tanto amor, mas ela não tinha. Ela tinha tanta doutrina, mas ela não tinha amor. A igreja de Esmirna, de Pérgamo, ela tinha tanto amor, mas ela não tinha doutrina. Não é só ter amor. Então as pessoas começam a dizer, olha lá, pode. Como é que pode? Como é que Deus é contra isso? A gente começa a colocar Deus dentro do nosso padrão de pensamento. E Deus não está dentro do teu padrão, nem dentro do meu, nem dentro do meu. Deus está dentro do padrão dele. Ele é Senhor absoluto. E uma coisa que diz, se ele é Senhor absoluto, só a ele devemos dar glória. Esta mulher havia recebido, a mãe de Mica, a ordem de não fazer para si imagem de esculturas. Mas ela desobedeceu ao mandamento do Senhor e ela fez. E aí, irmãos, eu pergunto a vocês, como a gente vai sair dessa, pastor? Me permita ser franco, claro, como um lindo dia de sol. Só saímos dessa com uma decisão. Isso aqui é muito sério. Me permita dizer a vocês. Paulo Cansado, meu amigo, homem de Deus de oração. Eu preguei aqui uma série de mensagens sobre oração. Mas nesse caso, não é a oração que resolve. É difícil isso dizer para vocês. Nesse caso, não é que a oração não tem poder. Não é isso, não. Como eu vou sair disso? A única prova, a única coisa que nós temos que fazer na nossa família, porque a gente tem que orar por muitas coisas, mas uma das coisas que a gente tem que fazer é que quando a gente, para se livrar dos deuses do lar, a gente não tem que só orar. A gente tem que tomar uma decisão. Somos nós que temos que quebrar. Somos nós que temos que desfazer. Nós somos os responsáveis por trazer a coisa para dentro de casa. Nós temos que ser o responsável por tirar a coisa de dentro de casa. Deixa eu só dizer para você um detalhe. Mica, ele que levou. A mãe mandou fazer e foi para a casa dele. A responsabilidade era deles. Deixa eu te dar um outro dado importante, só para você entender. O ato de desobediência a Deus dessa família era proporcionada por eles. No meio dessa novela toda, o que acontece? Eles são tão mentirosos que aparece um rapaz andando, procurando morar em algum lugar, um rapaz jovem, e ele encontra, chega na casa de Mica, e era famoso Mica, porque já estava todo mundo indo lá para adorar a ele. O rapaz chegou na casa dele e falou assim, ô seu Mica, tudo bem, eu estou caçando um emprego. Mica, rapaz, tu é da onde? Ele disse, eu sou de Benjamim, eu sou lá no verso 9, eu sou de Belém, levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Aí ele disse, rapaz, eu te dou aqui 120 moedas de pratas por ano, te dou comida e roupa. Então tu vai ser meu sacerdote, que aí vai ficar bom. Porque ninguém vai dizer que é o sacerdote é falso. Você é da família descendente de Levi, você é descendência de Arão, de Moisés, então beleza. Fez uma estola, botou o homem para ser sacerdote. Essa geração estava tão perdida sem Deus, irmãos, que o que aconteceu? Preste atenção. A história diz, Juízes 18, que uma geração da descendência de Dan, da tribo de Dan, uma das 12 tribos, foi atrás de Mica. Mica roubou a estátua. Olha como é uma coisa terrível. A mãe, o filho, o neto, o descendente de Levi, tudo envolvido na maracutaia da idolatria. O povo roubou a estátua e disse, vamos para a guerra, porque essa estátua é a presença de Deus.
De fato, eles venceram a guerra, mas não por causa da estátua, porque eles eram mais numerosos do que o outro exército. Sabe o que aconteceu, irmãos? Anos se passaram. Apocalipse, toda a Bíblia, capítulo 7. Dá uma lida lá depois. Vai aparecer a lista das 12 tribos de Israel. 12. Mas não vai aparecer a tribo de Dan. Por que será? Porque a Bíblia diz que a tribo de Dan se tornou idólatra. A partir de qual momento? Desse momento. A partir do momento que eles se seguiram a Mica, ao Deus de Mica. Então, esse negócio de deuses do lar é complicado. A gente vai guardando ele, alguém gosta, carrega para o filho, para o neto, para os bisnetos. E eu vou dizer para vocês, a única forma de tirar isso da vida é, se eu trouxe, eu que tenho que jogar fora. Esse é o maior desafio nessa manhã. Bíblia. Já li com vocês Gênesis 35:2. Jacó dizendo à família: joguem fora os deuses que há no meio de vocês. Amém? Josué 24. Tu leu o versículo 15. Descendo mais embaixo, Josué 24, verso 23, Josué diz: ei, vocês que estão aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jogue fora, deitai fora os deuses que há no meio de vós agora. E o texto diz que as pessoas apanhavam na casa. Era lindo, irmãos. Debaixo do colchão, penha. Debaixo do travesseiro, lá guardado. As pessoas tiraram os deuses estranhos e um após um foram jogando fora os seus deuses. Mas me parece que se isso acontecer em Josué 24, 23, me parece que esta mulher deve ter jogado o Deus, mas ela guardou no coração. E quando ela volta, ela diz: já que não tem mais governo, já que não tem mais Josué, já que não tem mais ninguém, vamos fazer um Deus para nós. Fez um Deus para a casa do filho. Toda vez que a geração fica perdida sem rumo, é a era mais fácil para Satanás implantar o Deus da rebeldia. Por isso, nós estamos aqui diante de uma grande verdade. Joga fora. Gênesis 25, 35. Josué 24, joga fora. Quer mais? Segundo os reis, o rei Josias fez uma reforma extraordinária. E ele diz, Josias está lá, Josias 20, segundo os reis 24, 23. Você lê lá depois, segundo os reis 24, 23. Josias fez uma limpeza, diz o texto, que ele pegou os ídolos do lar e exigiu ao povo para jogar fora. Foi a época da reforma espiritual em Israel. Joga fora em Judá, ídolos do lar. Quer mais? Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, quando a gente olha para o texto sagrado, quando a gente olha para os versículos do Antigo e do Novo Testamento, a gente encontra Oséias, capítulo 3. E eu quero ler com vocês esse texto. Oséias 3, verso de número 4. Oséias 3. Preste atenção, olhe para mim agora. Pare na sua casa. Oséias 3, verso 4. Deus está dizendo, tem uma promessa. Deus está dizendo, tem uma promessa. É Oséias 3, verso 4. Deus faz uma promessa para o seu povo. Eu quero estar no meio de vocês para sempre. Deus dizendo, eu quero estar no meio de vocês para sempre. Mas eu quero que vocês sejam limpos. E Deus está dizendo, vai haver um tempo. Vai haver um tempo que os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei. Olha que coisa interessante. Sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola, ou também sem ídolos do lar. O que é que Deus está dizendo? Vai chegar um tempo. Olha para onde Deus está apontando, irmãos, para a figura do filho. Vai chegar um tempo que o meu povo não vai precisar ter reis, não vai precisar ter príncipes,
Não vai precisar ter coluna de templos. Não vai precisar ter a estola sacerdotal para fazer esse culto. Não vai precisar mais de sacerdotes, de sacrifícios. Não, vai ter um tempo que o meu povo não vai precisar mais de ídolos do lar, porque o meu filho chegará e ele vai suprir toda a lacuna do templo, da estola, do sacerdote, do sacrifício e do ídolo do lar. Jesus é o nosso templo. Jesus é o nosso sacerdote. Jesus é o que tem a estola sacerdotal. Jesus é o sacrifício. Jesus deve ser o ídolo da nossa casa, nunca os terafins, mas Cristo deve ser o Senhor da nossa casa. Amém. E eu concluo com os versos do Antigo Testamento, do Novo Testamento. João, 1 João, capítulo 5, versículo 21. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Filhinhos, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém, irmãos? Guardai-vos dos ídolos. Deixa eu perguntar: Jesus é o Senhor do seu lar? Pai, mãe, Jesus é o Senhor do seu lar? Filhos e filhas, Jesus é o Senhor da sua vida? Família, Jesus é o Senhor da sua vida mesmo? Ou você tem um ídolo do lar? Ou você tem construído altares nesse tempo na sua casa? Altar de rebeldia, não houve igreja, não houve pastor, rebelde. O que você tem hoje na sua casa, você pode jogar fora agora. Você pode deitar fora agora. Você pode lançar fora agora. Como pastor? Nessa oração, você pode fazer uma aliança com Deus. Deus, eu fui como Mica. Eu fui como a mãe dele. Eu tenho seguido até às vezes a tribo de Dan. Mas hoje, não preciso mais de coluna. Não preciso mais de sacerdote. Não preciso mais de ídolos do lar. Eu preciso de Cristo na minha casa. Famílias, o desafio desse tempo presente, sabe qual é? Não adorar ídolos na sua casa, mas aceite Deus como verdade. O que Ele falar é absoluto. Feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. A oração de confissão e de arrependimento. Deus Santo, Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É verdade, Senhor, durante muitos dias e tempos, muitas vezes nós temos dito que servimos ao Senhor. Nós temos dito que adoramos ao Senhor. Mas às vezes, Deus, na nossa casa, na nossa família, nós construímos alguns deusezinhos. Sabe, Deus? Nós deixamos o Senhor de lado e colocamos deuses na nossa casa. O nosso dinheiro, o nosso saber, a nossa cultura, Senhor. A nossa tolice humana de achar que somos alguma coisa. Deus, hoje nessa manhã, como famílias, nós queremos reassumir o compromisso com o verdadeiro Deus. Queremos dizer ao Senhor: vem, fica na nossa casa. Nós queremos não uma casa cheia de deuses, não. Nós queremos uma casa cheia de amor. Nós queremos uma casa onde o amor seja o próprio Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Ele deve ser o Deus do nosso lar. Ele é o sacerdote. Ele é o templo. Ele é o sacrifício. Oh Deus, quando o povo estava sem Ti, o povo perecia. Quando nós somos sozinhos, quando nós achamos que decidimos da nossa própria condição humana, nós falhamos, pecamos e talvez nós decidimos errados em família. Hoje nós queremos que os nossos filhos, a nossa casa, o nosso casamento seja cheio de amor. Nós queremos, Deus, que a nossa casa seja casa cheia de amor. Em nome de Jesus. Amém.